Olá, eu sou a Milene Ramos Aira. Eu estou aqui a convite da Associação dos Advogados de São Paulo para tecer algumas considerações sobre um novo momento no judiciário brasileiro. O CNJ lançou, no dia 19 de outubro passado, um novo protocolo. Ele se chama Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero. Ele estabelece um método, como o próprio nome diz, para julgamento de processos utilizando a perspectiva de gênero. Pois bem, esse protocolo não significa que a julgadora ou o julgador vai ser imparcial, vai manifestar preferência por uma ou outra parte no processo em razão do gênero, mas sim um método para que desigualdades de gênero não sejam perpetuadas ou perpetradas pela decisão judicial. É importante destacar que essa metodologia não é nova. Ela já faz parte, por exemplo, da normativa da Suprema Corte do México. Ela é também utilizada em países como Estados Unidos, Chile, Uruguai, inclusive na União Europeia. Ela também não é exclusividade da atividade jurisdicional. A perspectiva de gênero é um método também utilizado para desenhar políticas socioeconômicas e até em temas como mobilidade urbana. Mas por que julgamento com perspectiva de gênero? Bem, a ideia é aperfeiçoar a prestação jurisdicional para que a igualdade resultante das decisões judiciais não seja apenas formal, mas seja também uma igualdade material. Para explicar a necessidade da adoção desse protocolo, nós temos que voltar mais de 500 anos atrás na história, quando o Brasil foi invadido pelos portugueses. Os portugueses trouxeram com eles a cultura patriarcal, uma cultura caracterizada por colocar os homens em situação de poder e superioridade em relação às mulheres ou pessoas que tenham orientação sexual diferente da heterossexual. Podemos dizer que, a partir da invasão do território brasileiro, desenvolveu-se uma sociedade em que ser do gênero masculino e possuir orientação heterossexual conferem uma série de privilégios em detrimento de outros gêneros e de outras orientações sexuais. Essa cultura patriarcal orientou toda a construção da sociedade brasileira. Não passaram a salvo o sistema jurídico brasileiro. Tomemos como exemplo a Constituição Federal de 1824, que excluía as mulheres, os escravizados. Tomemos como exemplo a Constituição Federal de 1824, que excluía as mulheres, os escravizados e os despossuídos do conceito de cidadãos. O Código Civil de 1916, que colocava a mulher casada na condição de relativamente incapaz, a qual deveria ser tutelada pelo marido. Mas se ela fosse solteira, teria então que ser tutelada pelo pai, que exercia o pátrio poder. O direito ao voto é mais um exemplo, ele só foi conquistado pelas mulheres em 1932. A categoria das empregadas em residências é composta majoritariamente por mulheres, e segundo dados de 2020, mais de 60% mulheres negras, foi excluída da proteção da CLT promulgada em 1943. Apenas em 1988, com a nova Constituição, as mulheres passaram a ter a administração da família em conjunto com seu marido ou companheiro. Até aí, a administração do lar era reservada ao homem. Pode-se dizer que a história da mulher no Brasil é marcada pela discriminação estrutural, pela discriminação sistêmica também, sem esquecer que essa discriminação sempre foi e é potencializada quando somada a outros fatores, como etnia, raça, classe, orientação sexual e de gênero. Conceitos como de mulher honesta, como a única que podia ser vítima de crimes contra a honra, como a possibilidade de anulação do casamento se a mulher não fosse virgem, ou mesmo a utilização da tese da legítima defesa da honra em crimes passionais, que só foi considerado inconstitucional em março desse ano, sessão do Supremo Tribunal Federal, são conceitos que permeiam a vida social e o imaginário coletivo, e são alguns dos muitos exemplos de como o gênero feminino sempre foi, e até os dias atuais, é impactado negativamente pelo machismo, pelo patriarcalismo.
Em 2020, o CNJ iniciou um programa muito importante de combate à discriminação contra as mulheres, editando a Resolução 254, que criou a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário. O artigo 9 dessa resolução estabelece que, dentre os objetivos da política judiciária adotada, estão de estimular a promoção de ações institucionais entre os integrantes do sistema de justiça para a aplicação da legislação pátria e dos instrumentos jurídicos internacionais sobre direitos humanos e a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. É certo que já se encontram na Constituição Federal de 88 as obrigações do Estado brasileiro de garantir o amplo acesso à justiça e de igualdade entre as partes em processos judiciais. Mas antes da promulgação da Constituição de 88, o Brasil já havia assumido obrigações pertinentes ao se tornar signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, a chamada CEDAW. No artigo 2º desta convenção está o compromisso de estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher numa base de igualdade com os do homem e garantir, por meio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra todo ato de discriminação. Temos ainda em sua linha D outra obrigação importante, a de abster-se de incorrer em todo ato ou a prática de discriminação contra a mulher e de zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com essa obrigação. Outras determinações importantes, constantes dessa resolução, são, por exemplo, a de tomar medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa. Adotar, ainda sobre a Resolução 254, adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher. Foi nesse contexto que nasceu o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, fruto do esforço de um grupo de trabalho formado por mulheres e homens de todos os ramos da magistratura nacional. Segundo explica o próprio CNJ, um dos propulsores da iniciativa foi o aumento da violência de gênero em 2020. Apesar de possuir uma Constituição comprometida com a igualdade, seja no que se refere ao tratamento igualitário, seja no que se refere ao dever positivo de promoção da igualdade, o Brasil foi e ainda é um país de desigualdades. Um país que vitimiza mulheres e, sobretudo, mulheres negras, indígenas, trans, portadoras de deficiência e periféricas. Essas desigualdades, elas são comprovadas pelas inúmeras estatísticas e estudos socioeconômicos e fazem parte da vida diária daqueles que possuem olhos e sensibilidade para enxergá-las. E essas desigualdades são diariamente reiteradas por práticas culturais, por políticas e por práticas institucionais. Nesse contexto, como não poderia ser diferente, o direito tem um papel extremamente relevante. Por um lado, ele pode ser o perpetuador de subordinações, e por outro, se analisado, construído, interpretado e utilizado de maneira comprometida com a igualdade substancial, ele pode se tornar um verdadeiro mecanismo de emancipação social. Nesse sentido, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero foi criado com o escopo de orientar a magistratura no julgamento de casos concretos, de modo que magistradas e magistrados julguem sob a lente de gênero, avançando na efetivação da igualdade e nas políticas de equidade. O protocolo respeita o diálogo multinível com sistemas internacionais de proteção, na medida em que adota o modelo de protocolo latino-americano de investigação de mortes violentas de mulheres por razões de gênero, também chamado de feminicídio.
cuja adesão ao Brasil ocorreu em 2016. Esse protocolo observa também a recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos de adoção de protocolos oficiais de julgamento com perspectiva de gênero para que casos de violência contra a mulher sejam tratados de forma diferenciada. E quem se destina a esse protocolo, afinal? Aos magistrados e magistradas brasileiros. E aqui eu abro um parênteses para uma breve análise sobre a composição da magistratura nacional. Como é composto o nosso judiciário? Ele é predominantemente masculino, branco e heterossexual. Segundo o censo do próprio CNJ, de 2018, 81% dos juízes brasileiros são mulheres e homens brancos. Destes 81%, 61,2% são homens. Ainda segundo dados oficiais do CNJ, no ano de 2014, dentre 10.700 juízes que compunham a magistratura nacional, apenas 122 deles se declararam ter uma união estável com pessoas do mesmo sexo. O que denota que uma pequena porcentagem da magistratura nacional tem orientação sexual diversa da heterossexual. Então, é possível dizer que a magistratura brasileira é predominantemente masculina, branca e heterossexual. Nós temos números que comprovam essas afirmações. Ou seja, a maioria dos julgadores são homens que não têm conhecimento da realidade das mulheres. Não é só isso. Quando se fala de uma cultura de discriminação, submissão e exclusão, construída com auxílio do Estado por mais de 5 séculos, é louvável que o próprio Estado se empenhe em desconstruí-la, desfazendo também estereótipos e preconceitos. Sim, porque juízes não são imunes a preconceitos e a vieses inconscientes. Na lição do saudoso jurista Luiz Flávio Gomes, que também exerceu o cargo de juiz, então ele tinha muita propriedade para falar sobre isso, a ausência de diversidade na magistratura impacta em muito a prestação jurisdicional. Eu peço Vênia aqui para reproduzir as sábias palavras do jurista Luiz Flávio Gomes. Segundo ele, juízes possuem suas crenças, suas preferências, seus códigos ocultos, muitos inconscientes. Quando as normas aplicáveis ao caso concreto ou quando as provas do processo são divergentes, os chamados códigos particulares dos juízes, que nunca são ensinados nas faculdades de direito, são decisivos para o deslinde da causa. Nesse momento crucial do processo de decisão, os preconceitos raciais, religiosos ou mesmo culturais podem desempenhar papel muito relevante. Pessoas estigmatizadas, estereotipadas, discriminadas social e economicamente, de um modo geral, são extremamente prejudicadas. Por outro lado, do seu contrário, pessoas com status bem apresentáveis, bem posicionadas e bem formadas, etc., normalmente levam uma grande vantagem. Mas como esse protocolo é aplicado na prática? Essa é uma cópia do protocolo que vocês podem encontrar no site do CNJ. E o que esse protocolo contém? Pois bem, por sessões, ele apresenta conceitos básicos para que os julgadores possam, com uma análise, uma lente de gênero, decidir com certeza, decidir com segurança de que não estão perpetrando outras violências de gênero e desigualdades de gênero. Por exemplo, já no início desse protocolo, nós temos uma seção, que é a parte 1, que apresenta alguns conceitos básicos de sexo, gênero, identidade de gênero e sexualidade. Essa seção 1 ainda se debruça sobre questões importantes como a desigualdade de gênero, desigualdades estruturais, relações de poder e interseccionalidade, que é muito, muito importante, porque, como eu falei lá atrás, quando essas desigualdades elas se somam, fatores como o gênero, raça, posição social, própria orientação de gênero, orientação sexual, elas podem realmente potencializar as desigualdades já existentes na sociedade. Esse protocolo ele continua
com questões de gênero específicas para cada ramo da justiça, trazendo temas transversais, como assédio, como audiência de custódia na esfera criminal, trazendo também questões afetas à Justiça Federal, à Justiça Estadual e à Justiça do Trabalho. Em relação à Justiça do Trabalho, eu quero fazer um parênteses para dizer que, recentemente, vocês podem também encontrar, com uma pesquisa na internet, uma decisão da 8ª turma do TRT4, TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, onde foi aplicada, na análise de um recurso, exatamente o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Foi um caso de justa causa, onde a empregada acusada de ter cometido um ato de improbidade foi demitida, e esse protocolo utilizado, chegou-se à decisão, inclusive a decisão que foi, na verdade, a vencedora no recurso, que, na verdade, essa funcionária ela foi tratada de forma desigual em relação aos demais colaboradores que estavam envolvidos também na suposta fraude, na fraude que foi alegada pela empresa, pela reclamada. Então, pelo tratamento desigual, né, pela forma desigual como essa colaboradora foi dispensada por justa causa, enquanto os demais envolvidos na suposta fraude não sofreram a mesma punição, chegou-se à conclusão de que a colaboradora tinha sido também discriminada, aplicado o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, a justa causa foi, então, anulada e não reconhecida a tese patronal. Outras seções do protocolo traz conceitos importantes, como, por exemplo, a distinção entre imparcialidade e neutralidade. O protocolo traz aqui distinções também importantes, por exemplo, no tocante à imparcialidade, que é uma grande preocupação, como eu falei lá atrás, em quem ouve, né, pela primeira vez a falar sobre esse protocolo. Então, ele traz essas distinções, inclusive, ele explica que a perspectiva objetiva da imparcialidade que é a promoção de uma atividade jurisdicional sob o enfoque do devido processo legal substancial. Ou seja, a imparcialidade ela deixa de tratar apenas questões referentes à subjetividade de quem julga, né? As chamadas parcialidades no processo que podem gerar as contraditas, mas também essa imparcialidade ela deve abranger a própria persecução de um processo justo, sob o ponto de vista do procedimento. E aí, o protocolo vem e traz ainda uma outra análise interessante sobre isso. Ali fala, um dos atributos da imparcialidade é a objetividade, que consiste na qualidade de abordar decisões e reivindicações da verdade sem a influência de preferência pessoal, interesse próprio e emoção. A objetividade seria, portanto, um critério a ser observado para afastar eventuais atos discriminatórios. Eu convido a todas e todos que efetivamente leiam e analisem com calma e carinho esse protocolo, porque realmente é um novo momento no Poder Judiciário, um novo momento na justiça brasileira, e eu tenho certeza que, bem utilizado, ele vai ser um grande instrumento, uma grande ferramenta para que nós possamos, finalmente, ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária para todas e todos, independentemente de gênero, independentemente de quaisquer outros fatores, tratando a todas e todos com o mesmo peso da balança da justiça. Muitíssimo obrigada.